O preconceito tem sido perseguido pelos mais diversos segmentos da sociedade. E com muita razão. É alguma coisa que nós devemos eliminar do nosso ser. Mas está tão inserido no contexto humano que muitas vezes o temos e nem percebemos. Vejam, por exemplo, com relação à religião. Nós encontramos muitas pessoas que combatem veementemente o preconceito contra a cor, racial, de sexo e de tantas outras coisas. E quando você fala de religião com eles, ai, torce o nariz, pelo amor, isso é coisa de carola, isso é coisa, isso é crendice, isso é coisa, né, de pessoa muito crédula. Preconceito contra a religião. Não estou falando nem de uma religião para com a outra, porque ali está estabelecido e inclusive é divulgado. A única religião de Deus é a minha, dos outros é tudo do diabo, vai para o inferno. Isso é um preconceito também. Mas nós queremos falar do preconceito da pessoa que não trata o assunto religião. Você combate os outros preconceitos, mas tem um preconceito contra a ideia religião. Não é tão condenável assim, nós compreendemos. A maioria das religiões de hoje criam incrédulos. Se a pessoa ouvir a divulgação, ouvir a doutrina, ouvir o que é ensinado e prometido e parar para refletir racionalmente, usando a inteligência um segundo, ela desiste, não é? Esse Deus não me serve, né? Porque um Deus que cria filhos para incinerar não me serve, não vai servir para a maioria das pessoas que usam a inteligência. E o que é ensinado, não é? Tem religião que ensina ainda que Deus fez um boneco de barro, soprou no nariz e ele virou gente, não é? Então são afirmações que criam incrédulos, quando os ensinamentos da religião são ainda crendices de 2, 3 mil anos atrás. Coisa que a ciência já desmentiu, enfim, não é? Já está mais do que comprovado que é diferente. Então, não é de se estranhar encontrar tantas pessoas avessas à religião, mas o único grupamento que fala da criação, da vida e do depois da vida é a religião. A ciência ainda não se deu ao trabalho de pesquisar o que tem depois da morte, porque também tem preconceito contra a religião. Mas o que vem depois? Quantos relatos nós temos de pessoas que renasceram? Se ela existia, renasceu, ela estava em algum lugar nesse período. A vida continua. Quantos relatos nós temos de aparições, de mensagens, de pessoas que viveram na Terra e depois reapareceram? Os santos da Igreja Católica, por exemplo, que fazem milagres. Ora, por que aquele ser humano continua vivo depois da morte fazendo milagre e os outros não? E eu? Será que não seria o caso de nós deixarmos o preconceito contra a religião e nos interessarmos por ela? Ou você prefere viajar para o lado de lá da vida e deixar para descobrir depois? Não é melhor ter um conhecimento antecipado? Tem religiões lúcidas, racionais, que apresentam um Deus viável, inteligente, de amor, capaz. Eu sou espírita. O espiritismo, por exemplo, apresenta um Deus, uma vida, uma criação totalmente diferente do que as outras religiões apresentam e em acordo com o que a ciência descobriu até hoje. Então, que tal deixar de ter preconceito? Porque eu tenho certeza que você que tem tanto preconceito e não quer falar de religião, nunca se interessou para conhecer a doutrina de uma sequer. Você tem preconceito do que você ouviu falar. O que você ouviu falar de pessoas de outra nacionalidade, você não quer que tenha preconceitos contra isso. Ou contra a cor, ou contra o sexo. Religião é a mesma coisa. Que tal nos aprofundarmos um pouquinho no assunto? Por quê? É de sua importância. Você vai morrer também. Ninguém ficou vivo eternamente até hoje aqui na Terra. Todos que nasceram na Terra, o seu corpo físico morreu. E muitos se manifestaram depois da morte. Deve haver alguma coisa assim. O Espiritismo é uma luz maravilhosa, porque foram os espíritos que voltaram, homens que viveram na Terra, que voltaram e nos trouxeram as informações. Então,
Que tal a gente pesquisar? Que tal a gente buscar? Deixe de preconceito. Estude, leia Kardec. São 5 livros, a base da doutrina espírita. O primeiro deles, as perguntas e as respostas que Kardec fez aos espíritos. E os demais, informações que os espíritos foram lhe passando ao longo do tempo. Kardec, um professor, uma pessoa culta para a época, extremamente inteligente, montou esses livros de uma forma maravilhosa com as respostas dos espíritos. Você vai ver que religião é uma coisa fabulosa, que a vida continua sim e que você precisa conhecer isso, porque senão você vai chegar do lado de lá totalmente inexperiente, sem saber nada do que está acontecendo. E com certeza você não vai para o inferno, e muito menos para o paraíso contemplativo. A vida continua, e é melhor você saber como ela continua, para você se situar mais facilmente, mais naturalmente, e seguir sua vida em paz, tranquilo, porque Deus é amor, Jesus é amor, e a criação de Deus maravilhosa, esse universo maravilhoso, é para nós, para mim e para você. Só que quando você sabe, você chega lá com mais experiência, com conhecimento de causa. E às vezes até erra menos aqui na Terra para sofrer menos consequência na sequência da vida, ok? Espiritismo. Deixe de preconceito contra a religião. Conheça. Se você não concordar, é um direito que você tem. E nem por isso você vai ficar pior que os espíritas. Mas se você se recusar a conhecer, talvez isso lhe seja cobrado depois. Estude religião. Não quer estudar o espiritismo? Não tem problema nenhum. Estude as outras. Elas falam de Deus. Busque um Deus inteligente, de amor, capaz, que preencha as perguntas e os questionamentos da sua inteligência. Se você procurar, você vai encontrar com certeza e a sua vida vai ficar melhor.